Olá a todos, eu sou a Patrícia Teles, doutoranda em Arte e Tecnologia pela Universidade de Brasília. Para o congresso desse ano, eu vou apresentar um trabalho que chama Artista Ctrl+C, Ctrl+V, Produção de Interfaces Copy-Paste. Bem, o que é esse artista, essa artista, né? Que eu estou chamando de artista copy-paste. É a artista que copia e cola códigos encontrados na internet. Então, para a gente pensar que para escrever, para criar, produzir uma interface, a gente precisa programar essa interface para ela agir da maneira que a gente gostaria, a gente precisa saber escrever, precisa saber a linguagem, uma das linguagens que exige, né? E nem sempre o artista tem o domínio dessa linguagem, ele pode saber o básico, pode saber arranhar, mas não tem fluência. E aí, como é que fica os nossos projetos, né? Não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer, nem sempre a gente tem um técnico, um engenheiro disponível para trabalhar com a gente. Então, essa ideia de artista copy-paste é um método de copiar e colar, que eu acredito que é um método que já ocorra bastante, só que eu procurei teorizá-lo um pouco. Vamos lá. Bem, então, nesse contexto de século XXI, né, de cultura copyleft, o que é cultura copyleft? O André Lemos, pesquisador da UFBA, pesquisa muito a cybercultura, ele fala que a cybercultura está pondo em sinergia processos de cooperação, de troca e de modificação criativa de obras, dada as características da tecnologia digital em rede. Esses processos ganharam o nome genérico de copyleft, em oposição à lógica proprietária do copyright. Então, esse universo se destaca muito, entre outros fatores, pelos softwares livres, né, que nós artistas usamos muito, o Arduino principalmente, o Processing e outros, que são softwares que estão abertos para você programar. Então, eu gostaria de destacar essa cultura, essas plataformas que emergem no século XXI para transformar, para possibilitar a emergência desse artista que copia e cola, porque graças a isso tem muito material na internet. E essa lógica, ela não está dissociada da lógica da arte contemporânea como um todo, né? Então, se a gente pegar o conceito de pós-produção do Bourriot, a gente pensa que é essa forma de tirar de um lugar e aplicar a outro, ressignificando. Então, criar é inserir um objeto em um novo enredo, considerá-lo como uma personagem numa narrativa. Aqui são exemplos mais óbvios, como as garrafas de coca do Cildo Meirelles ou os Red-Mades de Duchamp, onde são produtos industrializados que o público reconhece, né, como um objeto que foi ressignificado. Nos códigos não ocorre a mesma coisa, por mais que você pegue um código que uma indústria utiliza para ligar uma lâmpada quando você entra no banheiro de um shopping, por exemplo, enquanto espectador, né, enquanto pessoa que observa ou participa, você não sabe que se trata de uma apropriação de algoritmos. Então, por isso que é muito mais um método do que um movimento conceitual, digamos assim. Então, existe esse salto, né, da apropriação de produtos industrializados e o que propomos nessa pesquisa, pensar a apropriação de códigos. Nesse âmbito, Bourriot discorre sobre o uso de trabalhos de arte pré-existentes para tanto, toma como ponto de partida a emergência da figura do DJ nos anos 80. Então, ele vai falar que é possível produzir uma obra musical sem saber tocar uma nota, utilizando os discos existentes. Já não tem mais a ver com você saber tocar não nesse contexto de DJ, né, de saber tocar o pandeiro, a percussão, mas você pode criar um trabalho a partir de materiais já gravados que outros já o fizeram. Então, assim, para além da música, o autor sublinha o potencial do remake, de articular usos, relacionar formas, ao invés dessa busca heróica do inédito e do sublime que caracteriza o modernismo. E aqui, para a gente fechar, eu queria apresentar um trabalho, porque no artigo eu trago um pouco essa ideia de não deslocar essa produção do âmbito maior, que é o da arte contemporânea, retomando essa ideia de pós-produção do Bourriot, que para ele inicia com os Red-Made de Duchamp, e trazendo um trabalho prático que demonstra que é possível criar interfaces
por meio desse método de copiar e colar, ainda que não se tenha uma fluência na linguagem da programação, nas linguagens, né, porque são várias. Então, aqui nesse projeto, eu queria trabalhar um pouquinho de robótica, um pouquinho de estímulos e respostas com a audiência, com a presença da audiência, e vou mostrar para poder falar sobre ele. Então, é isso, é um projeto bem simples, né? Não, acho que não precisa muito contextualizar, se a gente pensar o cartaz, né? Sou artista, doutorando em arte e tecnologia, me ajuda a viver do meu trabalho, nesse contexto pandêmico, nesse contexto de sucateamento também da educação e como um todo, da pesquisa como um todo. E fora isso, a gente pensa nesse movimento do pedir esmolas, né? Em que você vê muito a pessoa sacudir um objeto, uma latinha já com algumas moedas, esse som, esse ruído são próprios desse gesto do pedir esmolas a transeuntes. Então, nessa plataforma a gente robotiza isso, né? Transforma isso numa automação que tem a ver com a minha pesquisa, que tem a ver com eu preciso desse dinheiro para continuar com essa pesquisa, que não deixa de ser também uma forma de um feedback no outro campo, né? Mas não vamos entrar nisso, que nosso tempo é curto. Então, a ideia é botar esse motorzinho servo, onde tem uma latinha acoplada a ele, com algumas latinhas dentro, e um sensor ultrassônico que, ao perceber que uma pessoa se aproxima, começa a fazer esse movimento para chamar a atenção dessa pessoa. Fiz esse projeto em casa, não foi testado ainda, é bem mesmo um esboço, tá, gente? Não é um projeto pronto. O próximo passo seria substituir esse cartaz por um cartaz digital, onde quando a pessoa deposita a moeda na latinha, essa mensagem se transforma, no lugar de ler sou artista, tarará, você recebe um agradecimento, outras frases. Coloquei um sensor dentro da latinha, só que ao jogar a moeda, né, as moedas que já estão dentro da latinha acabam por ativar o sensor, o que atrapalha o meu objetivo. Então, não é uma questão de código, o código funciona, o código que eu copiei funciona. Porém, eu preciso entender agora essa montagem, né, essa cena, essa estrutura para pensar numa forma onde as próprias moedas que já são depositadas na latinha não atrapalhem meu sensor quando outra pessoa vier a depositar a sua moeda. É isso, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas aqui pelo meu vídeo, não consegui encaixar o meu vídeo direitinho aqui no layout do Zoom para obedecer o template, eu tive algumas dificuldades técnicas, mas eu acho que vai dar, né? A gente está nesse momento pandêmico difícil, está todo mundo se adaptando, e agradeço o espaço. Muito obrigada.